Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Josinete e sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Palavra de Vida. Bom pessoal, hoje nós vamos falar de... Você acredita nisso? Que existe anjos ao nosso redor para nos guardar, para nos livrar? Vamos ver esse título hoje? Quem são eles? O que eles fazem? Onde encontramos eles, os anjos? Será que existem anjos mesmo? Os anjos, meus amados, são seres celestiais e espirituais. Eles são conservos de Deus que habitam lá no céu. E eles são os mensageiros e ajudadores de Deus. E eles, segundo a tradição cristã, eles não nascem, eles não morrem e eles não se reproduzem. E eles têm a finalidade de nos ajudar e nos dar livramentos. E quem são eles? Quais são os nomes deles? Os 7 arcanjos são nossos velhos conhecidos. Você já deve ter ouvido falar no anjo Miguel, o anjo Gabriel, o anjo Rafael, o anjo Uriel, o anjo Anael, Azaziel e Azaquiel. Estes chefiam as hostes dos anjos, que andam ajudando o nosso Deus a conduzir e a nos proteger do mal, porque eles foram criados para ajudar a nós, velhos mortais. E o que a Bíblia fala sobre os anjos? Vamos ver lá no Salmo 34, versículo 7, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh glória! E aqui nós vemos nesse verso que são eles, os anjos, que nos guardam e nos livram de situações complicadas, onde nada podemos fazer, nas situações adversas das nossas vidas. E muitas vezes, meus amados, estamos passando por uma situação difícil e até de terríveis acidentes, e que muitas vezes a situação é tão terrível que nós não compreendemos como aquilo aconteceu e como estamos vivos. Porque nós agora vimos nesse verso que Deus, ele acampa os anjos ao nosso redor para nos proteger, para nos dar livramento, para nos dar livramentos até de mortes, meus amados. E nós muitas vezes nos esquecemos até de agradecer a Deus, porque todos os dias Ele tem nos dado livramentos. E muitas vezes a gente só se lembra de agradecer quando passamos por uma situação muito grave, onde Deus nos deu livramento de morte. Aí nós lembramos de agradecer. Mas todos os dias Ele tem cuidado de nós. Ele tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. E nós precisamos agradecer a esse Deus tão maravilhoso. A palavra do Senhor diz: em tudo dai graças, oh glória! E você sabe qual foi o primeiro anjo que Deus fez antes mesmo de fazer o homem? Deus criou o primeiro anjo, que se chamava Samael, e ele colocou em posição de querubim. Ele era o querubim da guarda e era um anjo de destaques aos demais anjos. E ele era formoso, ele era perfeito, ele era sábio, ele era belíssimo. O seu nome, Samael, que quer dizer portador de luz, mas devido à sua desobediência em querer ser mais do que Deus, ele queria ser mais do que Deus, ele foi expulso do céu. E após ele ser expulso do céu, o nome dele foi mudado. É um nome conhecido por demais por todos nós. Ele passou a ser chamado de Lúcifer. E este
Nós todos os conhecemos, porque ele veio para matar, roubar e destruir a vida humana, a criação de Deus. Mas hoje nós não estamos aqui para falar de demônios ou do diabo, conforme você conhece. Nós estamos aqui para falar dos anjos do Senhor. Em algumas situações específicas, os anjos podem se tornar visíveis. E nós vamos ler lá no livro de João 20, o verso 12, que diz assim: E viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus foi colocado, uma cabeceira e o outro aos pés. E aqui, nesta passagem bíblica, nós estamos falando dos 2 anjos que apareceram lá no túmulo de Jesus, quando Maria foi lá ver o corpo de Jesus. E Maria Madalena tinha ido ao sepulcro para encontrar o corpo de Jesus, para poder embalsamá-lo, cuidar do corpo de Jesus, como era de costume daquela época. E ao chegar lá, ela não encontrou mais o corpo de Cristo. Estava lá 2 anjos, e aqueles 2 anjos estavam lá para confirmar a Maria Madalena de que o Mestre já havia subido ao Pai Celestial. E este foi um dos dias mais gloriosos que nós sabemos que aconteceu, porque Jesus ressuscitou. Ele foi para o Pai para preparar uma bela morada para nós mortais. E agora vamos ver uma passagem na Bíblia que mais uma vez o anjo apareceu, que foi a José quando ele estava passando por momentos de dúvidas e aflições. E José se encontrava com uma grande dúvida. Ele estava em conflito consigo mesmo a respeito da gravidez de Maria, que seria a mãe de Jesus. Em Mateus 1, verso 20, diz assim: Ele estava deitado em vigília, pensando nisso. Depois ele dormiu e teve um sonho, e viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado, que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está em seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus! E aqui nós vemos mais uma referência da aparição dos anjos. Os anjos, eles são enviados de Deus para nos alertar, para nos proteger e para dar-nos livramentos. E aqui nessa passagem ele estava alertando a José que não tivesse medo de forma alguma, porque Deus estava com Maria, porque ela iria conceber a um filho que era gerado pelo Espírito Santo. E a partir daquele momento, José creu no anjo do Senhor. E agora nós vamos ver o que está escrito lá em Hebreus 1, verso 14, que diz assim: que eles são enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus! Veja que passagem maravilhosa! O que está dizendo aqui a palavra do Senhor, que os anjos do Senhor é que são enviados para servir aos herdeiros da salvação. Isto é maravilhoso. Deus é fiel, amados. Nós sabemos que existem anjos. Nós sabemos que existe uma batalha espiritual em todo o tempo, lá na região celestiais. E sabemos que os anjos são guerreiros e estão batalhando para nos proteger. Mas, nos dias atuais, os anjos agem de forma muito transparente e muito discreta, porque, na verdade, eles não precisam chamar a atenção para si mesma, porque toda a glória, toda a honra é do Senhor Jesus. Agora eu quero te mostrar 3 formas
comprovando que os anjos do Senhor estão trabalhando ao nosso favor. No Salmo 91, versículo 11, nós vamos ver que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Amém? Meu amado, apegue-se a este verso e traga para a sua vida. Creia que Deus jamais te abandonará. Há um exército do Senhor cuidando de cada passo teu. Nós sabemos que o inimigo está ao nosso derredor, querendo tragar as nossas vidas, mas os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos guardando e nos livrando. Só para você ter uma ideia, este verso que eu acabei de ler, todas as vezes que eu vou viajar, eu cito ele do fundo do meu coração, porque eu sei que a proteção de Deus está naquele verso poderoso. Use ele para a sua vida também. Vamos ver também o que diz lá no livro de Êxodo 14, verso 19, que diz assim: então o anjo do Senhor que ia diante de Israel retirou-se e passou para trás deles. Também a coluna de fogo retirou-se e foi para trás deles. Veja que maravilha este verso. E aqui nós vemos o agir de Deus na vida dos seus servos, que conforme nós estamos precisando de ajuda, seja no futuro, seja no presente, ou seja no porvir, mas eles estarão lá para nos ajudar sempre que nós precisarmos. Vamos ver outra passagem que fala dos anjos em Lucas 16, 20, que diz assim: aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Nós sabemos que cedo ou tarde nós partiremos desta vida. Chegará o dia de cada um de nós que nós partiremos dessa terra e nós cristãos mudaremos para o lar celestial. Oh, glória! Ao lado de Deus, meus amados. É lá que nós vamos viver, mas você precisa prestar atenção. Você precisa carregar a sua cruz até o fim, ser fiel ao Senhor até o fim, em todo o tempo. E saber que durante essa transição, quando nós partiremos deste lugar, dessa terra, saber que os anjos cuidarão de nós. Isso é maravilhoso, é algo gratificante e pacificador. Quando Jesus fala no seio de Abraão, ele está se referindo ao céu. E agora, você acredita que existem anjos guardando as nossas vidas? Mas agora eu quero te dizer algo muito importante. Os anjos existem sim. Eles cuidam de nós, mas eles não fazem nada por conta própria. É Deus quem comanda todos eles para cuidar das nossas vidas. Porque eles não têm autoridade para fazer as coisas por conta própria. E nós devemos saber o seguinte, que a nossa adoração não deve ser de forma alguma para anjos. Sim, a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa oração deve ser apenas para Deus. Porque Ele é o único que pode todas as coisas. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso e Ele tem cuidado de nós. Toda honra e toda glória é para o Deus Altíssimo, o Deus Emanuel. Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus! Bom, pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Espero que você tenha entendido esta mensagem e espero que você também tenha gostado. Se você gostou, dá um like, dá um joinha, se inscreve no meu canal, não esquece de se inscrever e compartilha com os teus amigos. Em nome de Jesus, deixa a palavra do Senhor chegar o mais longe que ela possa chegar, porque existem vidas precisando ser preenchidas
com o amor de Deus, este amor ágape.